Produz de tudo, né? Sorriso produz até cinema, para quem não sabe. Estão aqui, né, para não me deixar falando sozinha, nossos queridíssimos Salles Fernandes e o colega Gerson, né? É isso? Isso, Gerson Winter. O Winter, bem-vindos ambos. Satisfação mais uma vez recebê-los para a gente falar de um momento muito especial, já concluída a primeira etapa de mais um filme de sorriso, né, Salles? Bom dia. Opa, Marlene, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar de Mãe Bonifácia, a primeira fase concluída com grande sucesso. Que bom, Gerson, bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos os ouvintes. Como é que foi, então, a Mãe Bonifácia, que tem atriz famosérrima, né, marcando presença, que Sorriso vai ver em breve aí, né? Foi maravilhoso, a gente recebeu uma atriz muito importante para o cenário artístico do Brasil, né, que foi a Zezé Mota. A Zezé Mota esteve conosco 10 dias e foi incrível receber essa grande atriz, ver essa atriz contracenar, dar vida ao papel, né? Ela foi a atriz principal, interpretou a Mãe Bonifácia. E mais feliz ainda porque a gente teve outros dois atores aqui do estado, né? Que foi Eloá Pimenta e Ivan Belém. São dois atores mato-grossenses que contracenaram com essa atriz maravilhosa que é a Zezé Mota. Então foi incrível esses 10 dias, corrido, desesperador, mas tudo deu certo. Muitas cenas para fazer em pouco tempo, é isso? Que você fala em corrida e desesperador, é isso? Exatamente, pra gente é algo tudo muito novo, né? E a equipe era muito grande. Então como a gente não tinha tanta experiência de um filme tão grande assim, com tanta gente trabalhando, então a gente estava um pouco preocupado. Mas deu tudo certo, a equipe foi maravilhosa, um agradecimento, eles que são os queridos, né? E nos passaram muito conhecimento, a troca foi muito importante pra gente e deu tudo certo. Cenário preparado e gravado tudo aqui em Sorriso, né? A gente fez numa chácara que fica a 16 quilômetros aqui de Sorriso, uma chácara que foi gentilmente cedida pelo Marcelo Lincoln, a gente agradece ao Marcelo, e que ofereceu toda uma estrutura, né, para a equipe que veio de Cuiabá, porque houve uma mescla, foi metade da equipe, metade dos profissionais de Cuiabá, metade de Sorriso, para que a gente pudesse receber essas grandes estrelas. Então a gente gravou nessa chácara, onde foi construída uma casa do século XIX, né, para simbolizar a casa de Mãe Bonifácia, e nessa mesma chácara a gente também pretende fazer a vila, né, reconstruir Cuiabá no ano de 1860, também nessa chácara na segunda fase do filme. O que vem pela frente agora é isso, então, essa segunda fase. A gente conta a história, ela é dividida em duas etapas, né? Essa primeira que a gente gravou é a fase que eles estão relembrando uma história que aconteceu com eles 30 anos atrás. Então esses personagens, eles foram vivenciados por atores, como eu falei aqui, né, do estado de Mato Grosso e a Zezé Mota, mas a gente tem um segundo núcleo, que são os atores, os personagens mais jovens. Esses mesmos personagens em outro tempo, 30 anos atrás. Exatamente. E aí isso se passa em Cuiabá, né? A gente vai reconstruir uma rua de Cuiabá, uma rua comercial daquela época, do ano 1860, e a casa da Mãe Bonifácia também 30 anos atrás. Então isso é muito bacana, né? A gente poder, através do cinema, dar vida a esse momento histórico de Cuiabá. Até foi perguntado pra gente, questionado, por que vocês não filmam em Cuiabá? Mas hoje, mesmo se a gente tivesse condições, seria impossível, porque está asfaltado, tem iluminação, então a gente uma outra Cuiabá, né? Então a gente precisa reconstruir fielmente uma Cuiabá sem asfalto, sem calçada, sem iluminação, para dar veracidade ao filme, né? A gente ouvindo aqui, quem conhece Cuiabá, nem dá para pensar o que era Cuiabá em 1860, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mudou muito. Cuiabá de 1970 para cá já mudou bastante, imagina em 1860. A gente está se deparando com esses desafios, mas a gente conseguiu algum material, algum acervo que representa Cuiabá desse período, né? São pinturas, na verdade. Olha, legal. E a gente vai se basear nessas pinturas e algumas obras e algumas residências que existem até hoje, para a gente fazer essa reprodução. Exatamente. E o cenário vai ficar depois, ou como é que vai fazer isso? Olha, a casa que a gente fez na chácara do Marcelo, ele na real não deixou a gente nem tocar mais nela. Ele falou, essa casa é minha, eu quero guardar de lembrança. A vila é coisa cinematográfica, então ela não vai durar muito tempo, porque é feita de madeira, né? Então, logo a gente vai ter que desmontar esse material. Mesmo, cenário mesmo. Que legal. E tudo isso o Gerson vai cuidando aí para que o visual realmente seja o que vocês desejam, é isso, né? Esse é o seu trabalho. Exatamente. Eu fiz parte da equipe de fotografia, né? Eu fui a segunda câmera, a gente gravou com 2 câmeras justamente por causa que a nossa atriz demandava um pouco mais de atenção, e para agilizar o processo a gente gravou com 2 câmeras. Então eu fiz parte dessa equipe. O nosso diretor de fotografia de Cuiabá, o Marcos Maia, me fugiu o nome, perdão.
E assim, foi corrido, né? Como eu disse, a gente estava um pouco preocupado por conta da atriz, de afinar a luz e tudo mais. Mas eu acho que a gente conseguiu imprimir muito bem. Eu acho que tem um filme maravilhoso aí pela frente. Eu acho que o pessoal vai gostar, vai curtir mesmo. E a previsão de vocês é fazer essa segunda etapa esse ano ainda? Quando que a gente vai poder pensar em ver esse filme já? Estamos pretendendo finalizar o filme em novembro, né? Deste ano, a gente finalizar o filme exibindo ele, mostrando o primeiro corte para a sociedade. Será uma exibição em Sorriso, para o público de Sorriso, e uma exibição em Cuiabá, no Parque Mãe Bonifácia, para o público de Cuiabá. A segunda fase do filme, a gente pretende gravar ela em junho, na segunda quinzena de junho, para que a gente possa finalizar ele em novembro e deixar ele pronto. Depois disso, ele vai fazer um ciclo de festivais, que geralmente é um ano de festivais, e aí possivelmente a gente pensa em levá-lo para cinema ou para as redes do streaming, né? Em algum momento a gente vai ter a possibilidade de assistir em casa isso. E essa é a nossa intenção. Ou na telona no cinema ou na mesmo. telona. A gente pretende muito que essa história ganhe vida e que a gente possa mostrar essa incrível história dessa mulher que foi guerreira, uma mulher fantástica, que foi Mãe Bonifácio, que ela existiu e fez realmente muita diferença na história de muitas pessoas em Cuiabá. Não houve muito assédio. A atriz veio, foi lá para a chácara, gravou, foi embora quietinha, né? A gente nem teve acesso, mas não foi possível, né? A gente entende isso. Muita correria, né? Questões contratuais, né? Porque a Zezé, ela tem cada ator tem um jeito de trabalhar. Sim. A Zezé, ela pediu pelo empresário dela concentração total, né? Então, para poder render nesses 10 dias aí o que tinha que Até no set foi acordado de a gente só fazer foto com ela no final mesmo, a equipe, todo mundo. Então ela é super concentrada, ela chegava lá, ela fazia o trabalho dela e voltava para a concentração. Nós estamos falando de uma senhora de 80 anos de idade, né? Que tem precisava, tudo isso depois do cuidar, trabalho, não é? descansar também, Sim, né? claro. Então a gente tomou esse cuidado com a Zezé, a pedido do empresário dela, porque justamente isso, ela é muito profissional, muito concentrada. A gente queria muito que ela atendesse a imprensa, ao público, mas como eram poucos dias que a gente teria Zezé aqui no set, a gente aproveitou todos os dias mesmo. Mas a gente conseguiu gravar uma entrevista com ela, que a gente vai fornecer para a imprensa, né? Para poder ver como é que foi a visão dela participar desse projeto. Aqui em Sorriso, né? Estamos chiques nessa área, afinal de contas. Muito bem. E pode aí que, de repente, venha algum prêmio, né? Vocês já ganharam prêmios com filmes de Sorriso, curta-metragens, né? Já foram premiados. Nosso trabalho já foi bem premiado. A gente, com o primeiro curta, nós ganhamos 7 prêmios, né? Olha ali. Foi o Meu Cão do Paris. O segundo curta, que foi Teresa de Benguela, a gente ganhou 17 prêmios, né? Desses 17 prêmios, 10 prêmios são internacionais, outros 7 prêmios a gente ganhou aqui no Brasil. Então, muito bacana ver esse trabalho reconhecido. Eu sinto que Mãe Bonifácia também vai fazer uma boa carreira em festivais, vai trazer bastante prêmio para o estado de Mato Grosso e para o cinema de Sorriso também. Você sonhou em algum momento a sua carreira com aquela estatueta douradinha ou não? Nunca chegou a se atrever a esse muito sonho? Grande. O meu sonho está mais em realizar, em fazer cinema. Eu sempre sonhei com isso desde os meus 10 anos. Se acontecer, vai ser o resultado. Tomara, a gente torce muito, né? Mas é um sonho muito grande, mas eu estou sonhando em apenas fazer cinema. Para mim, fazer cinema, e esse cinema com um cunho de resgate, a história de Mato Grosso, contar a história de Mato Grosso, isso é magnífico, é fantástico poder estar vivendo esse momento. Importante é isso, né, Salles? Parabéns, mas tem que sonhar o grande também. Bota lá o sonho, né? Dá um upgrade no sonho, não é, Gerson? Com certeza. Sonhar, a gente precisa pagar para sonhar, né? O imposto então, não paga no sonho. O imposto não pega, mas eu acho que é isso. Eu acho que se vier um prêmio grande é resultado do trabalho de muitos anos, né? O Salles já está há muitos anos aí tentando fazer cinema e agora está conseguindo colocar isso em prática. Então eu acho que se vier vai ser mais do que merecido. Fantástico. Parabéns, meninos. Olha, o espaço aqui está sempre aberto. Quando puder disponibilizar essa fala da Zezé, será uma satisfação levar para o nosso ouvinte. Temos os telespectadores aí também nessa primeira hora acompanhando. E, claro, que a gente quer sempre valorizar esse trabalho, né? Arte, cultura, é fundamental para o ser humano, né? Parabéns. Com certeza. Obrigado pelo espaço, Marlene. Obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de estar podendo fazer um cinema diferente, um cinema bacana, um cinema histórico. E um cinema que a gente priorizou atores... A única atriz que veio mesmo de fora foi a Zezé Mota, mas a gente prioriza atores do estado de Mato Grosso, profissionais do estado de Mato Grosso. Então, isso é um cinema com muita identidade. Então, muito obrigado por estar cedendo esse espaço para a gente poder estar falando desse trabalho que a gente realiza aqui em Sorriso. Obrigada, eu que agradeço. Gerson também, sempre bem-vindo. Parabéns ambos aí por conduzir essa equipe. A gente sabe que não foi uma tarefa fácil. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado a todos. E estamos na expectativa
expectativa, né? Sorriso inteira, esperando aí o momento de poder assistir, né? Esse grande espetáculo Mãe Bonifácia com a estrela Zezé Mota e principalmente com as mãos, né, desse povo sorrisense. Obrigada, gente.